Dinheiro é a raiz de todo mal. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Crescemos ouvindo que buscar riqueza é egoísmo, que prosperar é perigoso e que pessoas ricas são frias ou corruptas. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma programação mental herdada, um mito que te mantém preso à escassez? No livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker nos mostra que nossas crenças sobre dinheiro determinam diretamente nosso nível de riqueza. Neste vídeo, vamos desconstruir essa crença limitante e revelar por que o dinheiro não é o vilão. O verdadeiro inimigo é a forma como fomos ensinados a enxergá-lo. Prepare-se para mudar a forma como você pensa, sente e atrai dinheiro para a sua vida. Esse pode ser o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira. A origem da crença: dinheiro é a raiz de todo mal. A crença de que o dinheiro é a raiz de todo mal tem origens religiosas, culturais e sociais muito profundas. A frase original, que aparece na Bíblia, em 1 Timóteo 6,10, diz na verdade: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No entanto, ao longo dos séculos, a citação foi distorcida e passou a ser usada para justificar a pobreza como virtude e demonizar a riqueza como pecado. Essa interpretação equivocada foi absorvida por muitas famílias, escolas e instituições religiosas, alimentando uma mentalidade coletiva de culpa, medo e rejeição ao dinheiro. No livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker explica que esse tipo de crença forma o que ele chama de modelo de dinheiro, um conjunto de padrões mentais inconscientes que guiam nossas decisões financeiras. Quando crescemos ouvindo que o dinheiro é sujo, perigoso ou que corrompe, nosso subconsciente começa a associar riqueza a sofrimento, egoísmo ou isolamento. Resultado: mesmo que a pessoa queira enriquecer conscientemente, algo dentro dela sabota o processo. Essa programação mental é poderosa. Ela define um limite invisível de quanto você acredita merecer, de como você reage ao sucesso financeiro e de como você enxerga pessoas ricas. Se você acredita que o dinheiro é algo ruim, você vai repelir oportunidades, subvalorizar seu trabalho ou até mesmo gastar compulsivamente para se livrar dele. A crença age como uma âncora, segura você no mesmo lugar por mais que você tente avançar. Para começar a mudar isso, é preciso primeiro reconhecer que essa frase, o dinheiro é a raiz de todo mal, é uma mentira quando interpretada fora de contexto. O dinheiro, por si só, é neutro. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa generosa, terá mais para doar. Se é egoísta, terá mais para reter. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é o que pensamos sobre ele, e isso, felizmente, pode ser reprogramado. O verdadeiro ensinamento por trás da frase e sua distorção. A frase bíblica original, conforme citada em 1 Timóteo 6,10, afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse detalhe é essencial. T. Harv Eker, em Os Segredos da Mente Milionária, enfatiza que o problema não está no dinheiro em si, mas na carga emocional, nas intenções e nas atitudes que depositamos sobre ele. O dinheiro, por natureza, é uma ferramenta. Ele pode ser usado para criar, transformar e ajudar, ou para destruir, manipular e corromper. Tudo depende de quem o possui e do nível de consciência envolvido. O que ocorre é que, ao longo do tempo, essa distinção foi apagada. Por influência de dogmas religiosos, má interpretação cultural e discursos morais distorcidos, a sociedade passou a associar o simples ato de buscar riqueza como algo negativo. Essa distorção criou um ambiente onde pessoas que desejam crescer financeiramente se sentem culpadas, envergonhadas ou divididas internamente, e essa dissonância gera sabotagem. A pessoa quer prosperar, mas carrega a culpa inconsciente de estar fazendo algo errado. Segundo Eker, isso alimenta o chamado termostato financeiro. É como se você tivesse um limite mental de quanto pode ganhar, baseado não em suas habilidades, mas em suas crenças. E, frequentemente,
Essas crenças foram herdadas de figuras de autoridade, pais, professores, líderes religiosos. Se você cresceu em um ambiente onde os ricos eram vistos como gananciosos e os pobres como virtuosos, é provável que tenha internalizado essa lógica, mesmo sem perceber. O verdadeiro ensinamento dessa frase, portanto, é um convite à autorresponsabilidade. O amor desequilibrado pelo dinheiro, aquele que coloca a ganância acima dos princípios, que valoriza o ter mais do que o ser, é sim perigoso, mas esse não é o único caminho. É possível amar o que o dinheiro proporciona: liberdade, impacto, conforto, crescimento. O segredo está na intenção. Reescrever essa narrativa é um passo decisivo rumo à liberdade financeira. Quando você compreende que o dinheiro é um reflexo do seu interior e não um mal por si só, você começa a tratá-lo com mais respeito, propósito e inteligência. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de ver o dinheiro como vilão e passa a enxergá-lo como aliado em sua jornada de expansão pessoal e contribuição para o mundo. Como essa crença age como um termostato financeiro, invisível. T. Harv Eker introduz no livro Os Segredos da Mente Milionária um conceito poderoso: o termostato financeiro. Assim como um termostato regula a temperatura de um ambiente, o nosso termostato interno regula quanto dinheiro acreditamos que merecemos ter. Esse limite invisível é moldado pelas crenças que absorvemos ao longo da vida, principalmente na infância, e se torna um padrão inconsciente que controla nossas ações, decisões e resultados financeiros. Se você, por exemplo, acredita que o dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são desonestas, seu subconsciente fará de tudo para evitar que você se torne rico. Você pode até ganhar mais dinheiro por um tempo, mas sabotará oportunidades, fará maus investimentos ou criará dívidas desnecessárias para voltar ao nível de conforto que seu termostato interno considera normal. É por isso que muitas pessoas que ganham na loteria perdem tudo em poucos anos. Elas nunca reprogramaram seu termostato financeiro. Esse mecanismo é responsável por fazer com que algumas pessoas tenham resultados consistentes, enquanto outras vivem em ciclos de altos e baixos. Não é apenas uma questão de competência ou sorte, é uma questão de identidade. Eker ensina que nossa mente está sempre buscando coerência entre o que acreditamos ser e o que vivemos na prática. Quando há um conflito entre o desejo consciente de enriquecer e a programação mental de escassez, o subconsciente vence. A boa notícia é que o termostato financeiro pode ser reprogramado, mas o primeiro passo é tomar consciência de que ele existe e está operando em sua vida. Observar seus padrões de comportamento, seus resultados repetitivos e suas emoções em relação ao dinheiro são pistas importantes. A partir disso, é possível usar ferramentas como afirmações positivas, visualizações, novos hábitos e principalmente novas referências para elevar esse limite interno. Quem deseja prosperar de forma consistente precisa ajustar sua identidade para se alinhar com a abundância. Como diz Eker, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para o sucesso, nada do que você fizer vai funcionar. Por isso, mudar sua mente é mais poderoso do que mudar suas ações. O verdadeiro trabalho está dentro, e os resultados virão como consequência natural dessa transformação. Programação mental herdada. O que você ouviu na infância sobre dinheiro? Um dos princípios mais impactantes de Os Segredos da Mente Milionária é que a nossa programação financeira é formada, em grande parte, na infância. As palavras que ouvimos, os exemplos que presenciamos e as emoções que sentimos em relação ao dinheiro criam raízes profundas em nosso subconsciente. Se você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era fonte de brigas, escassez ou medo, é provável que tenha internalizado crenças que hoje bloqueiam sua prosperidade. T. Harv Eker explica que essa programação funciona como um software mental, ou seja, a forma como seus pais lidavam com dinheiro, se gastavam demais, se economizavam por medo, se criticavam os ricos ou viviam endividados. Tudo isso molda sua maneira atual de lidar com suas finanças. Por isso,
Ele desafia os leitores a refletirem: o que você ouvia sobre dinheiro quando era criança? Essa pergunta aparentemente simples pode abrir portas para respostas poderosas. A criança não apenas ouve, mas sente o ambiente. Ela absorve os medos, as angústias e os julgamentos ao redor do dinheiro, mesmo que ninguém tenha falado diretamente com ela sobre isso. E essas emoções formam padrões que se tornam automáticos na vida adulta. Assim, mesmo com boas intenções, muitos sabotam sua própria riqueza porque carregam dentro de si uma visão distorcida da realidade financeira. A transformação começa ao identificar essas crenças herdadas. Pergunte a si mesmo: eu me sinto culpado por querer mais dinheiro? Acredito que dinheiro é difícil de ganhar? Acho que ser rico é egoísta ou errado? Essas perguntas ajudam a mapear os códigos mentais que operam silenciosamente em sua vida. E uma vez que você identifica o padrão, pode reescrevê-lo, com novas referências, novos hábitos e práticas de mentalidade, como afirmações positivas, declarações diárias e modelagem de pessoas bem-sucedidas. Você começa a reprogramar sua mente para a prosperidade. Lembre-se, sua infância pode ter moldado seu passado, mas não precisa definir seu futuro financeiro. Você tem o poder de atualizar seu sistema interno e instalar um novo modelo de riqueza, alinhado com consciência, propósito e liberdade. A diferença entre mente pobre e mente milionária, T. Harv Eker, em Os Segredos da Mente Milionária, apresenta uma distinção clara e transformadora entre a mente pobre e a mente milionária. Essa diferença não está no saldo bancário, mas na forma como a pessoa pensa, sente e age em relação ao dinheiro, às oportunidades e à vida. Eker afirma que pessoas com mentalidade pobre acreditam que são vítimas das circunstâncias. Elas culpam o governo, o mercado, os pais, a economia, qualquer coisa, menos a si mesmas. Já pessoas com mente milionária assumem 100% de responsabilidade por seus resultados. A mente pobre enxerga o mundo através da lente da escassez. Ela acredita que não há o suficiente para todos, que enriquecer é difícil e que sucesso é privilégio de poucos. Essa visão leva à comparação constante, à inveja e à autossabotagem. A mente milionária, por outro lado, opera a partir da abundância. Ela entende que há oportunidades em todo lugar, que aprender é o caminho e que prosperar é uma decisão, não um destino. Outro ponto fundamental é a relação com o crescimento pessoal. A mente pobre evita desafios, teme o fracasso e busca conforto. Já a mente milionária se expande com o desconforto, aprende com os erros e investe continuamente em si mesma. Enquanto uma foge do risco, a outra entende que risco calculado é parte essencial do crescimento. Eker também destaca o comportamento em relação ao sucesso dos outros. A mente pobre critica, julga e diminui quem prospera. A mente milionária admira, se inspira e modela. Essa simples mudança de postura abre portas mentais e energéticas para a prosperidade. Por fim, a mente pobre vive focada no curto prazo, no prazer imediato, no ganho rápido, na solução mágica. A mente milionária pensa a longo prazo. Ela planta sementes, constrói ativos, estabelece metas e tem visão de futuro. Essa diferença de foco define destinos completamente distintos. Ao reconhecer qual mentalidade está dominando sua vida hoje, você dá o primeiro passo para a mudança. Como ensina Harv Eker, pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, ações levam a resultados. Mude a forma como pensa, e você mudará a realidade que vive. Essa é a verdadeira chave para uma mente milionária, substituindo crenças limitantes por declarações fortalecedoras. Um dos ensinamentos mais poderosos de Os Segredos da Mente Milionária é o uso de declarações para reprogramar o subconsciente. T. Harv Eker nos mostra que crenças limitantes não desaparecem sozinhas, elas precisam ser conscientemente substituídas por pensamentos fortalecedores e alinhados com a prosperidade.
As declarações são frases afirmativas e poderosas que, repetidas com intenção e emoção, começam a criar novos caminhos neurais no cérebro, criando uma identidade interna alinhada com a abundância. Quando você afirma diariamente, "Eu tenho uma mente milionária" ou "Meu interior reflete minha realidade financeira", você não está apenas dizendo palavras soltas, você está reprogramando sua mente para aceitar um novo padrão. Segundo Eker, essas declarações não funcionam por mágica, mas pela repetição, pela crença e pelo sentimento que geram. Elas agem como ferramentas de alinhamento entre a sua mente consciente e o seu subconsciente. É importante lembrar que, para ter efeito real, as declarações precisam vir acompanhadas de ação. Repetir frases sem agir é como acelerar um carro em ponto morto. Por isso, cada declaração deve ser reforçada por comportamentos diários coerentes. Se você declara que valoriza o dinheiro, precisa começar a cuidar melhor dele. Se afirma que atrai oportunidades, deve se colocar em movimento para encontrá-las. T. Harv Eker também recomenda escrever essas declarações, colá-las em locais visíveis, dizer em voz alta e até envolvê-las em rituais diários, como ao acordar ou antes de dormir. Com o tempo, esse novo discurso interno substitui o antigo e cria uma base sólida para o crescimento financeiro e pessoal. Substituir crenças limitantes por declarações fortalecedoras é uma das práticas mais simples e transformadoras da mentalidade milionária. Ao mudar o que você diz para si mesmo todos os dias, você muda sua identidade, e isso muda sua realidade. Como Eker afirma, se quer mudar os frutos, primeiro mude as raízes. Se quer mudar o visível, mude o invisível. E o invisível começa com aquilo que você acredita ser verdade sobre você e sobre o dinheiro. Como pessoas ricas pensam e agem em relação ao dinheiro. T. Harv Eker deixa claro, pessoas ricas pensam de maneira completamente diferente da maioria. A riqueza começa na mente, e a forma como os milionários lidam com o dinheiro reflete um conjunto específico de hábitos, padrões e filosofias que foram construídos com intenção. A mente milionária não apenas atrai dinheiro, ela cuida, multiplica e expande. Pessoas ricas veem o dinheiro como uma ferramenta para liberdade e impacto. Elas entendem que quanto mais dinheiro têm, mais opções possuem e mais podem contribuir. Não se trata de ganância, mas de responsabilidade. Elas sabem que dinheiro nas mãos certas pode transformar comunidades, impulsionar ideias e criar legados duradouros. Esse senso de propósito dá ao dinheiro um significado elevado. Além disso, os ricos têm o hábito de pensar grande. Onde a maioria vê obstáculos, eles enxergam oportunidades. Enquanto muitos focam em economizar centavos, pessoas com mente milionária concentram-se em criar valor, resolver problemas e gerar receitas exponenciais. Elas investem em si mesmas, em conhecimento, em redes de contatos e em negócios com potencial de escala. Elas não têm medo de delegar, pedir ajuda ou pagar pelo melhor, porque entendem o valor do tempo e da energia. Outro traço comum é a obsessão com o aprendizado contínuo. Os milionários estão sempre estudando, lendo, fazendo mentorias, aprendendo com os erros e ajustando a rota. Eles não têm vergonha de falhar, porque enxergam o fracasso como parte do processo. Em vez de evitar riscos, administram riscos de forma estratégica, buscando sempre retorno sobre investimento, não só financeiro, mas também emocional e espiritual. Por fim, a mentalidade rica é proativa. Em vez de esperar pelas condições perfeitas, eles criam as próprias oportunidades. Enquanto a mente pobre vive na reatividade e reclamação, a mente milionária vive na criação e execução. Como ensina Eker, as pessoas ricas acreditam que criam a própria vida. As pessoas pobres acreditam que a vida acontece com elas. Modelar esse comportamento é fundamental para quem deseja sair do ciclo de escassez e construir uma realidade próspera e abundante. Pensar e agir como os ricos não é arrogância, é inteligência estratégica, porque a riqueza é uma consequência da forma como você pensa, decide e age todos os dias. Reprogramação prática.
Ações diárias para quebrar esse padrão mental. T. Harv Eker nos ensina que a mudança começa por dentro, mas só se consolida com ação. Ter uma mente milionária não significa apenas pensar diferente, significa agir diferente todos os dias. E para quebrar padrões mentais de escassez e se alinhar com a abundância, é preciso construir uma rotina de reprogramação prática, consistente e intencional. O primeiro passo é observar seus pensamentos com consciência. A cada vez que surgir um pensamento limitante como "isso é caro demais" ou "não consigo ganhar mais", questione sua origem. Pergunte a si mesmo: essa ideia vem de mim ou foi algo que absorvi de outra pessoa? Só de trazer luz a essas vozes internas, você começa a desarmar seu poder. O segundo passo é substituir esses pensamentos com declarações fortalecedoras, como vimos no tópico 6. Mas agora é hora de colocar essas declarações no seu dia a dia, ao acordar, ao olhar no espelho, antes de dormir. Use post-its, alarmes no celular, gravações com sua própria voz. Faça com que a nova programação esteja presente, mesmo quando o mundo externo tentar puxar você de volta para o antigo padrão. Além disso, desenvolva ações coerentes com sua nova identidade. Se você está se programando para ter uma mente milionária, comece a cuidar do seu dinheiro como uma pessoa rica cuidaria. Organize suas finanças, estude investimentos, gaste com consciência, invista em conhecimento. Troque a mentalidade de consumo por uma mentalidade de construção. Outra prática poderosa é a gratidão. Agradeça pelo que já tem, mesmo que pareça pouco. Isso muda a sua frequência mental e abre espaço para mais. Eker afirma: você pode ser grato e ainda assim querer mais. Isso se chama crescimento. Por fim, cerque-se de pessoas com mentalidade parecida. Seus resultados financeiros são a média das pessoas com quem mais convive. Se quer crescer, busque grupos, conteúdos e ambientes que elevem seu padrão. A reprogramação prática exige compromisso, consistência e paciência. Mas cada passo, por menor que pareça, está desenhando um novo destino. Como diz Harv Eker, pensamento leva a sentimento, sentimento leva a ação, ação leva a resultado. Agora que você conhece o caminho, a escolha está em suas mãos: continuar repetindo o padrão herdado ou criar o seu próprio. Ao longo deste vídeo, você percebeu que a frase "dinheiro é a raiz de todo mal" não apenas é uma distorção, mas também um bloqueio silencioso que impede milhões de pessoas de alcançar a liberdade financeira. Como ensina T. Harv Eker, o dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplifica quem a pessoa já é. E isso é libertador, porque mostra que prosperar não é uma ameaça à sua essência, e sim uma extensão do seu potencial. Você tem o poder de reescrever suas crenças, ajustar seu termostato financeiro e criar um novo padrão de abundância. Mas para isso, precisa tomar uma decisão: continuar vivendo sob o velho modelo ou assumir o comando da sua mente e do seu destino. Se esse conteúdo te ajudou a refletir e enxergar o dinheiro com uma nova consciência, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa dessa transformação. E se você quer continuar nessa jornada de reprogramação financeira e mentalidade milionária, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe nossos próximos vídeos. Estamos aqui para crescer juntos. Riqueza começa na mente e a sua está prestes a despertar.